Boletim Avante Meu Tricolor. Fala aí, torcida São Paulina, como é que vocês estão? Difícil, né? Difícil tomar uma cacetada de 3-1 do Vasco e não tem nenhum jogo pra recuperar mais. Os caras já vazaram, já estão tudo em férias. Enfim, mas não é isso não. Não é o que a gente vai falar não. Esquece isso, tá bom? Vamos tentar falar de coisa boa. Tentar, né? Porque o mercado também não anda lá das melhores situações. Mas enfim, vamos falar do Zubeldia, se fica ou não. Você já sabe que ele fica a princípio, mas vamos detalhar ainda melhor, né? Meu companheiro Rafael Emiliano já trouxe aqui um outro vídeo, tá aqui também no nosso canal, mais detalhes, esmiuçando tudo sobre o Zubeldia, sobre a análise do jogo. Quem quiser ver a análise do jogo, vai lá no vídeo do Rafael. Mas vamos falar também que a ida de Igor Vinícius deve estar melando, pode melar sim, para o rival Corinthians. E a busca do São Paulo aí por novos reforços, quem que o São Paulo vai buscar, quais as posições que a diretoria julga aí, inclusive vão ter reuniões nesses próximos dias, mesmo de férias aí, a cúpula ali, né, a diretoria que comanda o futebol, vai sim se reunir para ver o que precisa, o que falta. Não é para avaliar o Zubeldia não, é realmente para avaliar quais as peças, uma avaliação geral, que tem sempre, que o São Paulo está indo bem, que não está indo bem, neste primeiro semestre, né, que se encerrou praticamente, né, o São Paulo fez aí seu último jogo, agora tem essa pausa, como eu disse, 13 dias de férias, agora a rapaziada vai descansar, volta no dia 26 aos trabalhos no CT, para aí sim dar preparação, continuação aí, as disputas do resto do ano, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mas vamos lá, antes da gente começar a passar as informações para você, exclusivas, quentinhas, que a gente apurou aqui, pedir só para você deixar o seu like aí, tá bom? Nesse vídeo, que ajuda demais aqui a gente, demais mesmo, vocês não sabem o quanto. Então já deixa o dedo aí, já senta o dedo, aperta aí o like, tá bom? O joinha pra gente aqui do Avante Meu Tricolor crescer cada vez mais. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, crescendo cada dia mais, uma velocidade lúdica impressionante, o que está crescendo o número de inscritos aqui, a gente gosta. Compartilhe também esse vídeo, deixe o seu comentário aqui sobre a atuação do São Paulo no mercado da bola, tá bom? Ative o sininho também para receber sempre vídeo novo, você sabe, aqui tá tendo vídeo, já 2 vídeos, hein? Rafael já postou um vídeo aí mais cedo nessa quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo no final da tarde de sexta-feira, na verdade, né? Sexta-feira já hoje, meu companheiro Rafael Emiliano trouxe uma análise, o que envolve o Zubeldia, os bastidores aí da derrota para o Vasco, e eu tô trazendo aqui agora mercado que vai ter toda hora, né? Vocês sabem, como eu disse, vai estar em férias, vocês gostam muito de saber o que está acontecendo e está agitado, sim. O São Paulo está indo atrás de muita gente, então a gente vai fazer vídeo toda hora. Eu já trouxe aqui também a atualização de Marcos Antônio, tá aqui no nosso canal, nos shorts aqui do YouTube também. Eu vou falar aqui também um pouco mais do Marcos Antônio, aí, mais detalhes da negociação. Mas é isso, fique ligado aqui no nosso canal, tá bom? Se você puder ajudar ainda um pouquinho mais, tem o Pix aqui na tela para você ajudar, você pode virar membro do nosso canal também. Então, pedidinhos feitos, recados rápidos dados, vamos lá, vamos ao que interessa, o que vocês querem saber. Zubeldia vai embora ou não? Não, ele fica, já não é novidade, como eu disse, Rafael Emiliano trouxe mais detalhes aí. É aquilo, né? A diretoria nem cogitou ontem, a verdade foi essa. Ninguém nem falou assim, vamos avaliar, vamos ver se o Zubeldia continua ou não. Não teve nada disso. Vocês sabem, já estão cansados de saber que ele está prestigiado lá, a diretoria gosta dele, os próprios jogadores respaldam muito eles. O Lucas é um que sempre defende. Ontem foi a vez do Alisson, né? Depois do jogo lá no Morumbi, o Alisson também falou que não é culpa só do jogador. Eu concordo muito com isso. Eu sempre debato aí. Eu quero a saída do Zubeldia? Sim. Acho que já acabou o tempo dele no São Paulo? Sim. Só que eu não acho que a culpa é só dele, não. Eu não acho que não sou esse extremista que o Zubeldia é o pior técnico. Não, acho que ele não dá mais, já provou que não tem evolução, tem que cair fora, não dá mais. Mas os jogadores têm muita culpa, é óbvio que tem sim.
Então eles sabem disso, eles ficam, pelo amor de Deus, fazer um jogo daquele, não tem atitude, né? Contra um Vasco. O Vasco jogou bola, o São Paulo não jogou, não sabe o que fazer com a bola, sabe? Ficar jogando aí é isso. Ah, tá apostando nas joias de Cotia. Não tá apostando. Ele tá emergenciando as joias de Cotia. Tá jogando Lucas e Lucas Ferreira porque não tem ponta, gente. Não tem Ferreirinha, né? Não tem mais Eric e Wellington Rato, que já foram vendidos. Não tem mais Lucas, que tá machucado e não volta nunca. Então é por isso. E aí você vai fazer o quê? Pegar um moleque de 17 anos, outro de 20 e falar, não, vocês têm que decidir o jogo aí pra mim. Pô, mas você teve uma decisão errada. O próprio coitado do Rian Francisco, que sempre entra, a gente fez matéria aqui também, ele atingiu com gol de 8 é a segunda melhor média por minuto. Ou seja, na frente dele só o Luca, né? Que jogou muito pouco e tem um gol, na verdade, então a média dele ainda é alta. Ele precisa de menos minutos para fazer gol. Mas o Rian Francisco já é o segundo, né? Passando André Silva, Luciano, Caleri, enfim, todo mundo. Ele tem pouquíssimos, 27 minutos por média. E ele já tem 3 ou 4, não, foi o terceiro gol dele ontem, né? Então, cara, é complicado, né? É muito complicado. Mas a avaliação é que é isso, que o Zubeldia tá com muitos desfalques, né? A gente relembra Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, Lucas, só para citar os principais aí, né? Marcos Antônio vai voltar, o próprio Juan, que não sabe nem se fica ou se vai. Mas a avaliação é essa. Meus amigos, minhas amigas, Zubeldia hoje, sexta-feira, dia 13 de junho, não cai, não tem risco, porém, sim, muitos conselheiros lá dentro, sim, a pressão é grande. Casares ouviu isso, sim, de que não dá mais, que o Zubeldia acabou o seu ciclo, para ele já ir pensando em outros caras, em outros técnicos, porque tem muita gente lá dentro achando que não rola, né? Mas a diretoria tá lá, tá firme, mas... Como a gente sempre fala, né? O dia de amanhã tudo pode mudar. Hoje, Zubeldia tem o seu cargo assegurado, inclusive vai viajar de férias aí pra Argentina, tá nas férias deles, não vai participar dessas reuniões aí, né? De avaliação do elenco, de avaliação do primeiro semestre, enfim, cenas para os próximos capítulos, né? Como a gente gosta de dizer, capítulo de hoje, sexta-feira, Zubeldia está mantido no cargo sem nenhum tipo de ameaça. Quer dizer, ameaça sempre tem, né? Mas hoje... para o presidente, para Belmonte, para todo mundo, está prestigiado, certo? Assunto Zubeldia encerrado. Sim, vamos falar então de Igor Vinícius. Sim, a gente noticiou aqui, vem noticiando, né, ao longo dos últimos dias, na última semana, que, óbvio, o jogador ele não fica mais no São Paulo, já é sabido, né, já é certo. Ele pode assinar, inclusive, um pré-contrato já nesse mediano, porque só fica até o final do ano no Tricolor, mas aí tem essa possibilidade, algum clube pode pagar aí, ou ele sair, negociar uma saída do São Paulo, que é abrindo mão de certos valores e tal, e pode sair de graça, né? O São Paulo está disposto, a gente já trouxe isso aqui para vocês, o Júlio Casares não se importa em perder, seja para o Corinthians ou para o Santos, que é outro interessado também. Ambos os clubes procuraram sim o São Paulo para saber aí de valores, qual é a situação, como é que funciona, e o São Paulo não se opõe a negociar esse seu jogador, não se opõe a essa transferência, né? E o Corinthians tinha largado na frente, o Corinthians tinha falado aí já, adiantado um pouco, avançado um pouco mais, né? Até pelo Dorival Júnior, né? Muito se fala, o Dorival pediu. É bom lembrar, o Dorival, o Igor Vinícius estava machucado, né? O Rafinha jogou muito ali com o Dorival, e então é óbvio que ele conhece, ele trabalhou ali, por isso que essa indicação, assim, mas ele não jogou muito com o Dorival porque estava até lesionado nessa época no São Paulo. Como está agora, né? Uma lombalgia ou pumbalgia, não me lembro agora, acho que é uma lombalgia isso, lombalgia, tem mais cerca aí de 3 a 4 semanas aí para se recuperar. Ou seja, mas qualquer novidade, isso daí tudo, como eu falei, vocês já sabem. A novidade, segundo trouxe lá nosso companheiro Samir Carvalho, um grande abraço, Samir, já trabalhei com você lá nas antigas, lembra disso? Lá em um antigo portal também aí, tempos antigos, outra vida, né? Trouxe a notícia de que esfriou o interesse do Corinthians, o Samir, que cobre muito bem o Corinthians, né? Falou que a pressão da torcida aí, porque tem muito disso, né? Vocês sabem. O clube às vezes até solta aí, solta para nós, jornalistas, as informações de que está atrás, para justamente ver o termômetro da torcida. Qual que é a rejeição? O São Paulo faz isso muitas vezes com técnicos também, né? O Diniz foi muito rejeitado aí recentemente, mas enfim, a torcida do Corinthians não gostou dessa contratação. Eu, inclusive, muitos amigos
amigos corintianos me perguntando, e esse Igor Vinícius aí, como é que é? Eu falei, ixi, cara, pode esquecer que além de estar sempre machucado aí, tá numa fase, tá numa draga, é ruim, não acerta cruzamento, não defende, não ataca, enfim, é uma draga. Eu sou bem honesto e sincero, boa sorte, pode levar aí, faça bom proveito. Mas a verdade é que a torcida corintiana não gostou do nome, não. E isso pode dificultar assim, as coisas aí, o clube faz muito isso. Você trazer um jogador, às vezes, que se pegou muito mal, né? Eu não sei, eu não acompanho ali as redes sociais do Corinthians, eu sei mais, como eu disse, por alguns amigos aí que comentam, vejo uma coisa ou outra em rede social. Mas não tem o parâmetro certo, com certeza eles lá no Corinthians devem avaliar isso. Então você trazer um jogador que já chega rejeitado pela torcida não é lá muito bom. Mas enfim, o São Paulo tá lá com o Igor Vinícius. Se nenhum clube que pegar ele agora, chegar a algum acordo aí nesse meio de ano, nessa janela que vai se abrir aí, né? Lembrando que teve uma janela especial para o Mundial de Clubes, se encerrou no último dia 10 de junho. Vai se abrir numa nova janela ainda neste mês de junho, não tô com a data certinha aqui, mas vai se abrir. E aí ele, se nenhum clube se interessar, chegar e levar, o Igor Vinícius vai ficar no São Paulo no segundo semestre, né? Porque ele tem contrato, como eu disse, até dezembro de 2025 e cumpriria normalmente seu contrato, obviamente. E aí depois o São Paulo e ele já não chegaram a um acordo, a uma renovação, aí sim ele segue seus caminhos aí. Mas vamos ver. O Corinthians deu uma esfriada, então, pela apuração aí do nosso colega Samir Carvalho, e vamos ver se o Santos cresce agora, quem sabe, né? O Santos também, ele foi revelado pelo Santos, ele começou lá, né? Ele é um menino da vila, né? Então, vamos ver, aguardar também cenas dos próximos capítulos, a gente traz aqui qualquer novidade de Igor Vinícius. Mas vamos lá, e quem que o São Paulo pode trazer? Zubeldia fica, Igor Vinícius deve sair, irá sair em algum momento aí, mas quem que traz? Bom, já trouxe dois, né? Dois. Primeiro trouxe o Dineno, né? A gente já noticiou aqui, já inclusive estreou, né? Jogou 45 minutos aí contra o Vasco, uma estreia muito infeliz, obviamente. Mas é aquele grandalhão lá, não conseguiu mostrar muita coisa pela péssima... Não, ontem não é avaliação, tá, gente? Pra nada. Até tava discussão hoje o grupo pegou fogo lá, o Avante Lovers, né? Pra você entrar no Avante Lovers, se inscreva aqui, vire membro do nosso canal, tá? Só R$ 7,99 por mês, você entra, dentre algumas outras vantagens, entra lá no nosso grupo do Avante Lovers, que é um grupo de WhatsApp, não é canal nem nada, reservado, restrito com alguns jornalistas, tem o Rafael, tem toda a equipe do AMT lá, e a gente discute muito São Paulo e dá algumas informações que a gente não pode divulgar, então a gente fala meio restritamente ali, né? E hoje o grupo pegou fogo, né? Hoje o grupo pegou fogo ali, depois deste jogo, a gente falando que, inclusive, o Vasco ter jogado bem ou não é nem parâmetro, né? Porque o São Paulo foi uma lástima, foi péssimo, né? Enfim, então não dá pra se avaliar, não dá pra se tirar nada do jogo de ontem. A defesa é impressionante, todo mundo falhou, né? Não vou falar do jogo, tá difícil, tá coçando aqui, mas só quem se destacou foi Rian Francisco, ponto. Então vamos lá, Dineno já é um reforço confirmado aí, a lesão do Caleri, né? O São Paulo estava atrás desse 9 aí, que mina mais uma vez espaço pro Rian. Vocês viram, né? É claro que ontem era um jogo que às vezes podia pedir um físico, mas enfim. Dineno jogou 45 minutos, entrou antes do Rian entrou ali nos 10 minutos finais, brocou, né? Fez gol. Isso que a torcida fica puta, né? Trouxe matéria aqui hoje. O cara entra e broca, ele joga 10 minutos no desespero, quando tá apertado, e ele não se esconde, ele vai pra cima. Mas ele não tem o físico, né? Ele não disputa. Mas ele faz gol, gente. Ele vai lá, ele dribla, ele tem habilidade, ele não tem o físico, mas ele tem a velocidade que o André Silva e o Dineno não tem. Ele tem a habilidade que os dois não têm. Ele tem o faro de gol que parece que os dois não têm, né? Então vamos dar chance, né? Vamos pôr mais. Aposta na molecada. Mas trouxe Dineno, voltando. E Marcos Antônio, sim, ele renovou. Vamos lá, vamos explicar essa situação que é bem detalhada e complicada, né? O empréstimo do Marcos Antônio, ele ia do São Paulo com da Lazio para o São Paulo até junho agora, de 2025, se encerra dia 30 de junho. Então o São Paulo estava negociando com a Lazio. Qual que é o plano que a gente já tinha trazido aqui? Uma nova renovação, por um ano, que o São Paulo conseguiu. Então se acertou com a Lazio, uma renovação de mais um ano com o Marcos Antônio até junho de 2026, para depois quase que uma compra obrigatória automática. Estipulou ali aquelas metas, né, a se cumprir, a se bater, mas muito fáceis, né, aquelas metas de jogos, assim, a gente não tem os detalhes,
Casares, mas é tipo aquela coisa, 30 jogos na temporada, pelo menos 45 minutos, metas para serem atingidas, para serem cumpridas, para aí o São Paulo pagar 4 milhões, um pouquinho mais de 4 milhões de euros ali a pedido da Lazio, que dá mais ou menos 27 milhões de reais pelo Marcos Antônio. Só que aí você me pergunta, mas Márcio, o São Paulo não tá sem grana? Vocês não falam aí toda hora, torto e direito, você, o Rafael, que o São Paulo tá falido, que tá devendo? Sim, sim. E é por isso mesmo que não vai pagar agora. O Casares é malandro, minha gente. Em 3 vezes. Parcela em 3 vezes a pagar, a perder de vista. O São Paulo vai pagar a primeira parcela só no ano que vem, 2026. Então, ou seja, conseguiu aí embromar os italianos, caíram na lábia do Casares e não vai pagar nada por enquanto aí, né? Pela compra. Então a primeira parcela desses 27 milhões de reais em 2026, a segunda em 2027 e a terceira só em 2028, que é até quando vai o contrato aí do Marcos Antônio com São Paulo, depois nessa compra obrigatória que vai ser lá no meio de 2026, depois vai assinar um contrato em definitivo, né, sem ser de empréstimo, com o Tricolor até 2028, final de 2028, ou seja, 25, 26, 27, 28, 3 anos e meio aí esse contrato com o Marcos Antônio. Olha, muita gente falando, né, vou falar um pouco aí sobre a qualidade do Marcos Antônio, se os valores são justos ou não. Muita gente sempre fala, Marcos Antônio e Juan, teve muita... na época ali que eles não jogavam tanto, o valor absurdo que o São Paulo vai ter que pagar. Pro Juan nem atingiu as metas, né? Não vai ser obrigatória essa compra. E também não foi com o Marcos Antônio. O São Paulo conseguiu negociar para pagar em 3 vezes. Então vocês viram que tudo é negociável. E assim, o Marcos Antônio ele se tornou um jogador importante. Tanto que até tá sentindo a falta dele o São Paulo. Aí é outro que tá machucado, mais um nessa lista gigante aí. É um cara que até de segundo volante ali, aquele volante que chega mais, tava desempenhando melhor que o Alisson. Tava desempenhando sim melhor que o Alisson na função. Até por isso que o Zubeldia recuou o Alisson quase para um primeiro volante. Também não é das melhores funções ali do Alisson, né? Mas enfim, o Marcos Antônio se tornou peça importante. Com lesões aí de Pablo Maia, já teve Alisson, Luiz Gustavo, o Bobadilla indo para a seleção vira e mexe. O Marcos Antônio virou peça importante. Eu acho uma boa compra. Por bom valor, um jogador que fez 25 anos hoje, nessa sexta-feira aí, parabéns Marcos Antônio, vai ganhar esse presente aí de continuar no São Paulo, ele é São Paulino aí, não esconde isso, já se impressionou quando entrou pela primeira vez, é um jogador que dá a raça sim, é um jogador que agrega bastante, quando foi titular não comprometeu, claro que não fez jogos perfeitos, mas estava muito bem, os últimos jogos nesse ano principalmente, ele se firmou ali no São Paulo, o próprio Juan, que a gente vai falar também um pouquinho, é outro que também se firmou, né? Mas a situação dele é outra situação, né? A gente já vai falar também dele, mas Marcos Antônio é um cara que provou seu valor e assim, esse valor por 3 anos e meio aí, né? Já tá com ele há 1 ano aí, então 4 anos e meio do jogador. Gostei, acho que o São Paulo, como a gente disse, tá apostando só nessas, né? Oportunidade de mercado, enrola daqui, italiano, deixa eu pagar depois. Vai se virando. Como eu disse, tem milhares de defeitos, mas as contratações, na medida do que dá pra fazer, que é 0. Belmonte, o Belmonte chega lá, né? Quanto que eu tenho aí, minha gente, pra gastar no futebol? 0. É 0, Belmonte. Se vira aí, negão. Dá seus pulos. E o Belmonte tá dando os pulos dele. Tá trazendo, né? E trouxe no início do ano o Oscar, claro que com aporte da Superbet, né? Mas Cedric, Enzo Dias no rolo com o Galopo, o Wendel também em rolo com o William e o Moreira, né? O atacante William Gomes e o Moreira, que foram pro Porto. Enfim, vai se virando. Como a gente disse, o Thiago Mendes também já tá ali, a gente vai falar daqui a pouquinho do Thiago Mendes, né? Só para não perder o fio da meada. Mas é assim que o São Paulo vem agindo no mercado. Então fechou, Marcos Antônio é do Tricolor, tá certo. E agora vamos falar do que vem. O que vem por aí? 3 reforços é a prioridade que o São Paulo busca, que o São Paulo quer. Então tem 3 prioridades de reforço aí. Volante, o primeiro deles, como eu disse, ia falar dele aqui agora, Thiago Mendes, não deu certo, né? Tinha um acordo verbal ali, apalavrado, tudo certinho, como a gente já falou aqui, o jogador veio pro CT, passou um dia de jogador do São Paulo, não sei o que, mas o apalavrado antes não é o certo de hoje, né? O São Paulo não tem aquele dinheiro para pagar pro que prometeu pro Thiago Mendes, então a negociação também deve naufragar aí, ele que está deixando o seu clube lá no Catar, se encerra neste meio de ano o contrato. E aí o Galo, o Atlético Mineiro com mais grana aí,
tá negociando com o Thiago Mendes, que deve ir para lá, deve ir para Belo Horizonte, então Thiago Mendes. Então é um nome aí que saiu um pouco do radar do São Paulo, que vai em busca sim de outros nomes. Por quê? Porque de primeiro volante, como eu disse, ele já improvisou o Alisson, muitas vezes o Bobadilha, só tem o Pablo Maia, e que não voltou tão bem, né? Depois das lesões aí, não tem feito... Tá muita lesão também, é difícil culpar, né? Mas teve jogo que entregou lá, né? E o Luiz Gustavo, que tá machucado, né? Que já é veterano, que... Machucado não, está com embolia, né? Então, se voltar, vai voltar ainda no final do ano. Então, o São Paulo não tem esses primeiros volantes aí. Por quê? Porque o Luan não encanta. Tá treinando lá, meu filho, faz 2 meses já. Vocês vai, o Luan, agora vai, agora não vai. O Zubeldia não relaciona. E o Luan, coitado, ele tá lá correndo, tá treinando, a gente vê, ele aparece às vezes em imagens do treino, ele posta as fotos dele lá no Instagram, tá correndo, tá treinando, tá lá, mas não agrada o Zubeldia, não tem jeito, o homem não gosta, não relacionou até agora. E o De Groot, que é quem ele relaciona ainda, mas nunca coloca também, que é outro volante da base ali, um pouco mais marcador também. Mas a gente já sabe, já falou isso, já trouxe aqui, não encanta o Zubeldia não gosta muito, não é um fã, não é que ele não gosta, né? Ah, não, se ele não gostasse mesmo, ele nem relacionava, né? Mas também é o que tem. Então ele fica lá sem relacionar o Luan, com o Negruti nunca entrando, não empolgam ele, então São Paulo vai sim atrás de um volante aí, é uma das... E o Zubeldia a gente já falou aqui, vocês já viram a entrevista dele, ele adora volante, não só porque ele foi, né? Mas ele se encanta com os volantes brasileiros, então ele... Com certeza que é um novo volante, foi pedido dele sim, neste setor. Depois, atacante. Um atacante polivalente, que possa às vezes fazer ali uma meia, um lado, um pivô. E Brenner. Brenner é o nome do sonho do Casares aí, que é a cria aí do tricolor, né? Começou no São Paulo, hoje está encostado lá na italiana Udinese, mas tem aquilo, né? Sempre a dificuldade financeira, se a Udinese vai liberar ou não. Há interesse sim do atacante, do Brenner, de voltar para o São Paulo, de atuar novamente no Morumbi, mas para isso é necessário que os europeus topem a pedida são paulina aí, deles pagarem parte dos salários. Como eu disse, é um jogador caro, obviamente, ganha lá nível europeu, né? Impossível para o São Paulo, que os que tem aqui já se vira para pagar, então seria com esse empréstimo aí com parte do salário pago, que é bem difícil hoje em dia, né? Enfim, é o sonho, é o que o São Paulo vai tentar, mas é nesse estilo, é um jogador rápido, versátil, né? Polivalente, e o Brenner sim, seria um bom nome aí, vamos ver se rola. Como eu disse, é um dos sonhos sim do Casares aí, deve ser quem deve mais tentar aí nesse mercado da bola de meio de ano. E por fim, a zaga, né? Como eu disse, eu citei aqui com a permanência cada vez mais difícil de Juan, zagueiro Juan, emprestado pelos italianos do Sassuolo, a diretoria tricolor já trabalha com a possibilidade de buscar sim um substituto para o zagueiro. A gente já publicou aqui, tem todo aquele rolo, né? Que ele ainda não sabe se vai operar ou não, e aí o São Paulo não pode devolver o jogador machucado, aí teria que renovar automaticamente o empréstimo dele, mas enfim, o São Paulo está ainda tentando desenrolar tudo isso, porque tenta a mesma coisa. Tentou com a Sassuolo um novo empréstimo, não rolou, né? O Sassuolo quer vender, quer que compre aí o jogador, quer ganhar alguma coisa e o São Paulo não tem para dar. Então vai ser difícil a situação, né? Visto isso, o São Paulo trabalha, assim como eu disse, para buscar um novo zagueiro. E essa é a única posição que o tricolor já tem sim um nome engatilhado. Gustavo Medina, da Ferroviária, a gente já trouxe matéria aqui também, que poderia chegar de graça após o término do seu contrato com a equipe do interior. Então, Gustavo Medina é um nome que pode pintar no São Paulo, aí, zagueiro que tem se destacado na Ferroviária, a Ferrinha. Se Juan não ficar, ou mesmo se Juan ficar aí, pela oportunidade de mercado, pode ser um jogador que vá chegar, porque aí é isso, né? Se você ficar sem o Juan também, é um nome que tem entrado bem aí quando joga, né? Tem dado conta do recado, vai sobrar o Ferrarese e o Sabino, já que o Igão, né? Pausa para tomar uma água. Tô falando aqui há mais de 20 minutos já para vocês, né? Tem que dar uma olhada na goela, né, gente? Mas enfim, voltando ao Gustavo Medina, falei do Gustavo Medina porque vai sobrar sem Juan, Ferrarese, que joga muitas vezes de lateral direito, e Sabino, porque o Igão ele voltou pro Sub-20, o Zubeldia não tem contado mais com o jogador ali, em alguns treinos sim, eventuais, né, mas não ter relacionado aos jogos como já fez antigamente, tava dando mais chance, tava
dando um pouco mais de valor ali ao zagueiro, mas não tá mais, não está observando muito nesse ano. É jovem, claro, o Igão tem 17 anos ainda, até no sub-20 muitas vezes ele tem ficado no banco ali, ele não é um dos mais experientes no sub-20, ele pulou muitas etapas, né, desceu um pouquinho, normal também. Então o São Paulo tá sim atrás de mais um zagueiro, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Volante, prioridade, depois atacante, Brenner é o nome forte e zagueiro aí com Gustavo Medina, sendo um nome engatilhado, encaminhado, como eu falei. Bom, mas o torcedor São Paulino ele pode esperar uma coisa, né? Nomes modestos, como eu falei, e oportunidades de mercado, como ocorreu com Dineno, né? Apesar da melhoria aí nas finanças nos últimos meses, a ordem interna é não afrouxar o cinto do controle de gastos, né? Agora com a Galápagos, a FIDC de olho ali controlando tudo, então tudo isso são reflexos da dívida gigante do tricolor que tem que rebolar, que tem que se virar agora neste mercado da bola de meio de ano. Tá certo, torcida tricolor? Acho que eu dei um panorama geral aí para vocês, o que o São Paulo tá buscando, quem que já fechou, né? Marcos Antônio e Dineno aí, quem que tá saindo, o Igor Vinícius, o Juan pode também sair, Zubeldia fica, falamos de tudo, tá bom? Falamos de tudo nessa sexta-feira aí, 13 de junho, como eu disse, o São Paulo entrou de férias hoje, e tem muita gente falando, nossa, mas férias pra esse bando de vagabundo, que não sei o que. Gente, tá no direito, é a lei trabalhista. Lá no começo do ano, vocês lembram? Encurtaram as férias dos jogadores, né? Então tem que pagar ainda. Tem que pagar mais 13 dias aí, o São Paulo vai dar 13 dias, volta no dia 26, porque no final do ano também tem jogo até 21 de dezembro pelo Brasileirão, né? Vai se alongar também, porque apertou tudo, o ano que vem também vai ser uma bagunça, enfim, bem-vindo ao futebol brasileiro, essa coisa maravilhosa, e é assim, tem que dar-se férias aos jogadores sim. Então tá todo mundo lá, uns já estão indo viajar, outros vão descansar, 13 dias dali pra dar uma curtida, porque tem que voltar pro bicho pegar, né, minha gente? Tem que voltar mostrando a que veio, mostrando que deu pra descansar. Dia 26, então, retoma os treinos, é uma quinta-feira, porque dia 13, aí vai estar rolando aí no Mundial de Clubes, né? Vocês sabem, vai começar nesse final de semana já, né? Mas o São Paulo, então, volta dia 26 e vai ficar treinando até o dia 13 de julho. Quando pega o Flamengo, pode ser ainda dia 12, vai ser desmembrada aí essa data, mas enfrenta o Flamengo na volta do Brasileirão só no mês que vem, exatamente daqui a um mês, né? Então vai ter 13 dias de férias, depois, ó, treino nesses malandros aí, hein? Treino nesses caras aí, porque tá difícil mesmo. Tô cansado de ouvir já. Ah, não, mas o Zubeldia é bom. É a gente que não tá jogando. E aí, vocês vão ficar não jogando até quando? Ai, mas os desfalques. Ai, mas o Lucas. Quem que machucou o Lucas? Foi o Zubeldia. Essa porcaria desse Zubeldia que acabou com o Lucas, acabou com o Caleri, acabou com o Oscar, acabou com todo mundo. Coloca pra jogar com excessivamente num Paulistão, 7 jogos seguidos. O Caleri em 12 jogos do São Paulo no começo do ano tinha jogado 11. Estourou, né? Agora tá aí, correndo atrás de Dineno, esperando um milagre pra ter o Brenner. Esse é o futuro do São Paulo, meus amigos. Não tem jeito não. Esse ano aí, ó, é brigar realmente contra o rebaixamento. Eu não acreditava nisso, mas se não trocar o Zubeldia, se ficar nessa aí desse joguinho medíocre, perdendo pra Mirassol, em casa, pra Vasco, ganhando do Grêmio no sufoco, empatando com o Sport, você briga pra não cair. A gente tava discutindo isso hoje lá no Avante Lovers. Já perdeu ponto em casa pro Sport, que é candidato. O Sport, que já tá rebaixado, hein? Acho que tem 3 pontos, um dele com o São Paulo. Mirassol também, que tá ok, tá com uma campanha ali, mas já perdeu pra um monte de gente lá embaixo, sabe? O Santos quase perdeu também, o Santos tá se recuperando. Enfim, vai ser uma briga aí, ó. Esquece título, tá? Libertadores, Copa do Brasil, vamos indo, vamos vendo se dá, se o time melhora, porque desse jeito você sabe que não vão. É passar raiva, focar no brasileirinho ali, pra não cair nessa porcaria, porque é o que tem. Não vai ter, como vocês viram, gente, não vai ter muitos reforços aí de nome, tá na draga. O Casares já falou que o reforço de nome é lá pra 2027, 28. Esperamos que nada de terrível aconteça. Bati aqui na madeira pra não cair, não ter nenhum risco de rebaixamento, porque é isso que esses vagabundos aí estão deixando transparecer, né? Baby já foi aí, já gritou, já xingou. Tem aqui no nosso canal do YouTube também a revolta do Baby. Mas vamos ver. A gente volta aí nesse final de semana com mais notícias de mercado ou a qualquer momento com novas informações, opiniões, como a gente disse. Não vai ter jogos então por um mês. Um mês é bom ou ruim? Isso. Ficar um mês sem São Paulo. Dá aquela saudade, mas você fala, ufa, não vou sofrer hoje, não vou passar nervoso hoje, né?
Vamos ver o que acontece com esse tricolor no mercado da bola, se surge algum milagre aí de algum reforço bom, se o Brenner pode rolar, enfim, vai vender joia da base, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, já vendeu o Ângelo, né? Vai tentar ganhar dinheiro nas apostas da base, né? Nem vai jogar pelo São Paulo, já vai estar vendido, vai ser isso sim, tem que entrar dinheiro, não tem ninguém do time de cima aí para vender, o Pablo Maia perdeu muito interesse aí no mercado, né? Após muitas contusões, também vem jogando abaixo, então o São Paulo não tem muito ali ativo, como eles gostam de falar, no time principal. Tá certo? Só pedindo seu like mais uma vez, deixa o joinha aí pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilha o vídeo, comenta, ativa as notificações aí no sininho, tá bom? E até a próxima, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, forte abraço!